Olá, Deus te abençoe. Graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida hoje. Muito obrigada por estar aí. Que Deus abençoe demais você, sua casa, família, o seu dia, que seja maravilhoso, cheio de favor. Eu oro para que Deus venha com uma imensa provisão de favor sobre você, sua família. Sim, todos os pedidos que são enviados para oração estão no espaço de guerra, na nossa casa firme e nas minhas orações todos os dias para a glória do Senhor. Você que tem estado aqui, você é muito, muito importante para mim, para todos nós. Aliás, quero agradecer pelas mensagens, pelos testemunhos que me encorajam, abençoam a minha vida, pela sua mensagem encorajadora de todas as manhãs, sabe? Basta abrir ali, tem pessoas que estão aqui todos os dias e não passam por aqui sem deixar uma mensagem. Deus seja louvado pela sua vida e que volte para a sua vida numa medida multiplicada de bênçãos, tudo que você tem profetizado na minha vida e na vida da minha família, na vida do ministério. Que Deus recompense você, você que ora por nós, que nos abençoa tanto, que volte para você e os seus, numa medida multiplicada de bênçãos e favor, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Maravilhoso. Então Pedro, aproximando-se de Jesus, perguntou: Senhor, quantas vezes deverei perdoar o meu irmão quando ele pecar contra mim? Aí o Pedro achou que, se o normal dentro da cultura judaica eram 3 vezes, então eu vou andar uma milha, muitas milhas a mais. E ele pensou, você até é elogiado por Jesus, né? Até 7 vezes? Aí Jesus usa uma citação de Lameque, que eu vou ler para você. Jesus respondeu, eu lhe digo, não até 7, mas até 70 vezes 7. Aí, olha, disse Lameque às mulheres, Adá e Zilá, ouçam-me, mulheres de Lameque, escutem minhas palavras. Eu matei um homem, porque me feriu, e um menino, porque me machucou. Se Caim é vingado 7 vezes, Lameque o será 77, quer dizer, 70, como Jesus falou, na Almeida ainda está assim, até 70, mais 70 vezes. 70 vezes 7. O que o Senhor quis dizer? Você viu a perversidade de Caim? Lameque, em termos de perversidade, ele foi muito além. Muito além. Tá vendo que perversidade? 70 vezes 7. Você deve perdoar. Você viu a perversidade, Lameque? Pois é. Até que alguém chegue. Pode ser que alguém chegue nesse nível de perversidade. Você deve perdoar. Ou seja, o Senhor mostrou, nos ensinou que o perdão é uma decisão e que não pode ter limite. Nós temos que ter uma natureza perdoadora. A nossa forma de viver, nosso estilo de vida tem que ser perdoador. Porque nós seremos ofendidos durante a nossa vida
muitas vezes. E a decisão vai ser nossa, de permanecer com a ofensa ou liberá-la perdoando. E se nós decidirmos segurá-la, nós vamos nos adoentar. Até a ciência já comprova que a amargura, a falta de perdão, adoenta o físico. A ciência já comprovou uma coisa que a Bíblia já tinha anunciado. Isso é veneno. Você vai ficar doente. Você vai ter uma vida doente, um destino doente, um futuro doente, um corpo doente, porque emoções doentes significam um corpo doente. Você vai adoentar a sua vida. E o caminho para a cura, inclusive de muitas doenças que não encontram a causa. Gente, nós encontramos pessoas que chegam com exames. Tem alguns anos, uma mulher, ela estava há 3 anos passando de médico em médico, com exames, todo tipo de exame que você possa imaginar. Exames que eu nunca nem tinha ouvido falar. E não encontravam a causa. O problema da mulher era totalmente espiritual. E aí, numa conversa ali, básica, o que eu descobri? A mulher tinha uma mágoa. Ela estava, na verdade, ela já tinha se separado do 3º marido, porque ela não superava o primeiro casamento que tinha sido destruído, ela tinha sido traída e etc. E aí ela foi tentando outros relacionamentos, mas ela levava aquela mágoa, aliás, ela levou a mágoa dela pelo o primeiro marido para todos os relacionamentos. E essa mulher ficou doente. E era um problema que tomava o aparelho digestivo dela, principalmente o intestino dela. Ela tinha feito todo tipo de exame. Ela não tinha nada. Não tinha um diagnóstico, nada. Tentou medicamentos e tratamentos, nada. Pois eu digo para você que após aquela oração, onde ela liberou o perdão, assim, desesperada, para ela era como se estivesse amputando um membro dela. Ela berrava, ela não gritava, ela berrava de desespero. Era tanto ódio desse homem, era tanta mágoa. Ela tinha um ódio tão grande que ela foi externando ali, assim, com lágrimas, com gritos, sabe? Parecia que ela queria bater na gente. Era um desespero. Pensa uma pessoa, assim, doente. Mas quando aquele mal saiu, ela decidiu liberar aquilo, sabe? Pela fé, ela decidiu liberar. Então, quando ela liberou, foi possível ver que o mal saiu. Porque ele controlava a vida dela e a mantinha doente por conta daquela mágoa. O mal estava ali, envenenando, destruindo com a vida dela. Aquela mulher foi como assim, tirar com a mão. Aquela mulher foi completamente curada. Ela nunca mais teve um sintoma sequer. Nenhum sintoma. Aquelas cólicas horríveis, aquelas dores, tudo fazia mal, aquela dor que ela tinha, sabe, tudo aquilo sumiu.
E ficou ali comprovado que o problema daquela mulher era a amargura, era o ódio. Ela tinha um ódio por aquele marido que ela estava secando. Ela tinha, em pouco tempo, ela me mostrou a foto dela. Ela era uma mulher bonita, pois ali ela estava desfeita, assim, emagreceu demais por conta da doença e o ódio, sabe, ela não conseguia se cuidar, ela estava, assim, destruída, tudo destruído, tudo. E ela já tinha vindo também de um contexto familiar assim, que o pai tinha abandonado a mãe. E, na verdade, ela estava repetindo uma história, a história da mãe. A mãe também tinha morrido com câncer terrível. Onde? No intestino. E esse é um detalhe que eu esqueci. Era o grande medo dela. Que ela estivesse também com câncer e ela viu o sofrimento da mãe dela. A mãe dela foi, de acordo com ela, apodrecendo em vida. Apodrecendo em vida. Ela disse que a mãe dela, ainda viva, ninguém aguentava entrar no quarto. Não aguentava. O cheiro, ela foi derretendo em vida. Era horrível. Ela disse que foi uma coisa horrível, mas ela disse, a minha mãe tinha tanto ódio. Ela morreu. Ela disse, eu tenho certeza, minha mãe foi para o inferno, ela disse. Porque enquanto a minha mãe conseguia falar, o que saía da boca dela era só o meu pai, amaldiçoando, xingando o meu pai, a amante, os filhos que o meu pai teve com a amante. Ela morreu com aquela mágoa. E ela disse, eu estava caminhando para ter o mesmo fim. O mesmo fim. E ela contou que a mãe dela começou igualzinho ela começou. E ela morria de medo de ter aquele fim. Mas ela não via que ela também não conseguia superar aquela traição. E ela amou demais aquele homem. Ela disse a mesma história. Minha mãe amou demais meu pai e virou um Deus para ela. Um Deus. Então, esta é uma história. Eu poderia contar muitas outras para você. Eu tenho muitas outras. Que enquanto a pessoa não perdoou, não superou, enquanto a pessoa não soltou aquilo, ela não conseguiu ter paz, ela não conseguiu ter vida. A vida parou por uma doença, alguns atingiu o físico, outros o emocional, que a pessoa não conseguia levantar, não conseguia se mover. Eu me lembro também de uma mulher que até foram as nossas obreiras, isso ali em São José do Rio Preto. Elas foram visitar, né, nos informaram sobre este caso e aí nossas obreiras foram lá. Na entrada da casa já era insuportável o cheiro, porque a mulher já estava há 3 dias na cama e ninguém ia lá. Família já tinha cansado, filhos tinham abandonado e ela estava assim, assim, tinha tantas fezes na cama, e aí aquelas obreiras muito amorosas pegaram ela e foram dar banho e cuidar dela e pegar a roupa de cama, não dava, o colchão não dava. Conseguiram, ligaram para a igreja e aí um dos nossos obreiros, nós conseguimos colchão, até acho que foi uma cama nova mesmo, roupas de cama, e já mandamos e abastecemos, levamos cesta, e elas fizeram uma limpeza na casa e arrumaram tudo bonitinho. Mas, olha só, a mulher contou, porque ali ela foi liberta. Por quê? Ela contou que ela tinha visto como se fosse uma árvore debaixo da cama dela.
que no início estava verde, mas era um galho. Na verdade, uma árvore era um galho, cheio de folhas verdes, mas que porque estava desligado, né? É o galho que está fora da videira, que é Jesus. Ele foi secando. E aí ela viu que era só um galho bem seco. E aí ela mesma conseguiu interpretar que aquele galho era ela. Que quando ela havia desviado, também por mágoa, e eu nem lembro agora para te contar qual foi o motivo ali, mas ela desviou com mágoa e tal, e ela se afastou do Senhor. E ela foi secando. E ela foi secando. Ela foi secando. E agora, ela estava tão oprimida, tão doente emocionalmente, que nada é tão ruim que não possa piorar, que ela já não conseguia se cuidar, ela não conseguia se levantar. Ela estava 3 dias sem comer, sem beber, ela fazia tudo na cama e pedindo a morte, pedindo a morte. As obreiras contaram que o ambiente era sombrio, era treva pura. Tinham tantos demônios ali, era tão oprimido o lugar, a casa, que elas foram abrindo janelas, porque o cheiro era insuportável, foram limpando e ungindo. E essa mulher se levantou. Mas era tanta mágoa, tanto ódio, e pedindo a morte, pedindo a morte. Quanto mais ela pedia a morte, mais ela atraía a morte. E ela foi secando, secando. Ei, o ódio mata. Eu já vi não poucas vezes, infelizmente, gente morrendo aos poucos, gente morrer por conta de sentimentos, de amargura, uma raiz de rejeição que nunca foi curada, um orgulho que a pessoa nunca buscou libertação, pessoas ofendidas, com ódio e alimentando aquela ofensa de noite, gente que eu ouvi, não perdoo, eu nunca vou perdoar. Eu me lembro de um homem que ele falou, assim, em lágrimas, num ódio. Ele disse, eu nunca vou perdoar a minha mãe. Eu não vou perdoá-la, porque a mãe tinha abandonado ele, quando ele era pequenininho. E depois de muitos anos, a mãe apareceu e ele quase bateu na mãe. A mãe tinha se convertido, foi pedir perdão para ele quase bateu na mãe. E ele dizia, eu nunca vou perdoar minha mãe. E deu trabalho para esse homem. Para ele ser, sabe, liberto, mas por fim foi liberto. E foi quando esse homem passou a ter paz, passou a ter vida. Passou perto dele perder também a mulher dele, porque ele descontava na esposa. Ele remetia, ele jogava sobre a família dele, especialmente sobre a esposa dele, toda aquela amargura. Então, por favor, não. Nós precisamos deixar ir. E Jesus falou, não 7, 70 vezes 7. Lembra da perversidade de Lameque, que foi pior do que a de Caim? Pois é. Ainda que uma pessoa seja tão perversa quanto Lameque, você tem que perdoar. Porque quem perdoa está fazendo um bem a si mesmo. Está trazendo bênção para a sua própria vida e para a próxima geração, para os seus filhos. Levanta. O caminho da vitória é você soltar a ofensa, soltar a mágoa, soltar essa revolta, buscar cura. Você precisa se conscientizar se você carrega algum sentimento miserável
que o caminho para a vitória, para o sucesso, para viver uma vida plena, ter um futuro glorioso, é você tomar a decisão. Não espere ter sentimentos apoiando você. Você não vai ter. Isso é fé. O justo viverá pela fé. É fé. Você toma a decisão por crer na palavra. Eu vou perdoar. É uma decisão. Você simplesmente se levanta por crer na palavra. Eu vou perdoar. Eu quero vida, eu quero saúde, eu quero longevidade, eu quero que os meus descendentes sejam abençoados. Eu quero uma vida abençoada. E eu sei que a falta de perdão, a amargura, o ódio, a Bíblia fala que quem odeia o irmão é assassino. Então, isso vai me matar. Isso está me matando. Eu já vi pessoas na miséria por conta da amargura. Assim, rastejando por conta da amargura. Endemoniadas por conta da amargura. Amaleque, o espírito de Amaleque, dominando a vida da pessoa. Não. Quando estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoem-no. Como é que você espera ser ouvido com ódio? Se os assassinos não herdarão o reino dos céus, quem odeia o irmão, a Bíblia chama de assassino. Perdoem-no para que também o Pai Celestial lhes perdoe os seus pecados. Nós queremos ser perdoados, mas não queremos perdoar. Nós encontramos isso. Gente que quer ser perdoada, quer ser abençoada, mas não aceita liberar perdão, não se conscientiza que talvez todo o problema da vida dela é a falta de perdão, talvez aquele abandono que sofreu na infância, algum tipo de abuso. Nós precisamos deixar ir. Se você quer uma grande vida, deixa ir. Simplesmente perdoe. Deixa ir. Eu sei que você quer vida, você quer saúde, você quer uma grande construção, mas isso não tem como acontecer se você ficar aí preso a um sentimento. Deixa o que se foi. Eis que estou fazendo uma coisa nova, esquecendo-me daquilo que para trás fica. Eu avanço para o que está diante de mim. Eu prossigo para o alvo. Não vale a pena. Talvez você está magoado, está com raiva, está com ódio de alguém que nem lembra mais de você. Talvez até de alguém que nem sabe que te ofendeu. Deixa para lá. Deus tem muito com você. Não vale a pena. Não vale a pena. Olha aqui, ó. Mas, ó, para que também o Pai Celestial lhes perdoe os pecados. Mas se vocês não perdoarem, também o seu Pai que está nos céus não perdoará os seus pecados. Tomem cuidado, se o seu irmão pecar, repreenda-o. E se ele se arrepender, perdoe-lhe. Se pecar contra você 7 vezes no dia, e 7 vezes voltar a você e disser, estou arrependido, perdoe-lhe. 7 vezes num único dia. E tem gente que não é assim. Ela erra e ela vem e fala, ai, me desculpa, pede desculpa para você o tempo todo. É cansativo? É chato? É ruim? Para a vida dela mesmo. Esse estilo de vida, assim, está arruinando com ela. Ela está perdendo credibilidade, força, tudo. Mas
Isso é ela. Você, por fé, por inteligência, deve tomar a decisão de perdoar. E você vai ter paz e abundância. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Você tem queixa contra alguém? Perdoa. Se o Senhor nos perdoou, nós agora devemos liberar o perdão. E nós teremos uma vida fluida, abençoada, poderosa. Deus ama você. E se você crer na palavra dele, você vai dar lugar à vida, você vai fazer o que é certo e vai construir uma vida sólida. Vai ter paz, abundância, dias felizes, poderosos. Você vai construir algo que ninguém vai poder derrubar. Levante-se com esta decisão. Eu serei uma pessoa perdoadora e terei um estilo de vida perdoador. Você tem graça para isso. Se crer, desejar, quiser orar comigo, prepara algo que queira que receba a oração. Eu volto já para orarmos. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu oro para que esta palavra tenha entrado, possuído os corações e que eu deixe pessoas aqui conscientes e livres para a glória do Teu nome. Senhor, passa do Teu sangue sobre cada uma, reveste de força, dá graça, Senhor, para que ela dê os passos certos de fé e viva livre desta escravidão. Eu abençoo lares e famílias, todos que enviaram seus pedidos para oração. E tomo posse de vitórias. E oro para que cada pessoa que ora comigo seja completamente livre agora de toda mágoa, toda tristeza, toda angústia, ofensa, falta de perdão. Que ela receba toda a graça que ela precisa em nome de Jesus para viver com liberdade. Abençoa os meus amigos e companheiros semeadores. E eu profetizo abundância na vida desses fiéis e onde este programa estiver chegando, que liberdade, libertação tenham possuído lares, famílias, corações e que eu deixe um povo livre, em paz. Que neste dia, Senhor, pessoas estejam sendo resgatadas das trevas para a luz, da escravidão para a liberdade. Em nome de Jesus, eu abençoo o teu povo, agradeço demais por tudo, peço a tua bênção, amém, 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 graças a Deus. O número do Disque Vida é 3296-9449, Rua Taquari 995 na Moca, é onde nós estamos. Hoje Casa Firmes, trabalho incrível, amanhã reunião do Deus que Sara, e assim vamos de glória em glória. Conta com a gente, é um prazer servir, e se o Senhor não voltar, vou continuar aqui falando de vida e mudança de vida. Bom dia, amém. Dia 1º de dezembro, às 19h30, início do último propósito de fé do ano de 2025. Propósito da mudança. Quais as 3 coisas que você não aceita levar para o ano de 2026? Toda glória seja a Deus que, por seu grandioso poder que atua em nós, é capaz de realizar infinitamente mais do que poderíamos pedir ou imaginar. 31 dias de clamor, de 1 a 31 de dezembro. O ano de 2025 ainda não acabou. Deus pode mudar a sua história. Levante-se. Propósito da mudança.